Muito bem. Então, agora eu vou fazer aqui um apanhado, só porque a Ruth chegou. Então, eu estava falando justamente, vou falar bem rapidinho, né, Ruth? A gente, só porque você que salvou a nossa visão aqui. Deixa eu só te falar uma coisa. O microfone, quando você sopra muito perto, ele faz aqueles barulhões. Tá, Então, precisa pôr numa melhorou? distância que não fica fraco. Você tem que falar talvez um pouquinho mais alto, mas não pode ter vento nele. Uhum. Precisa comprar aquela Melhorou? espuminha para pôr em cima. Melhorou. Ah, muito bem. Então, a gente começou falando desse espaço, né, dentro do qual a gente se situa e de que informações a gente tem no momento em que a gente entra nessa cena, nessa paisagem, em que a gente se situa aqui. E eu propus um exercício das pessoas entrarem com o próprio corpo nessa cena, nesse espaço, para entenderem como elas se sentem, né? Que informações a gente pode ter de calor, frio, luminosidade, sons e perspectiva e proporção. E estava mostrando também nesta imagem, nessa foto, como a gente tem coisas interessantes em primeiro plano, em médio plano e lá atrás, como se a gente tivesse essas asas, né? Vegetais no Steve e a essência sendo criada, co-criada aqui. E aí eu me lembrei de uma pergunta que a Bell fez para o Lamagante em 1994, de por que os relacionamentos entre as pessoas estão tão difíceis. E a resposta que o Rinpoche deu 30 e tantos anos atrás, né? 31 anos atrás, no caso dessa pergunta, era porque os elementos estão muito poluídos. A resposta e o gancho e a conclusão, né, de que as pessoas estavam se desentendendo muito e brigando muito por causa da poluição nos elementos, essa resposta há 31 anos não era uma conclusão fácil de se chegar. Para muitas pessoas ainda hoje continua não sendo, embora para muitas outras pessoas hoje já seja mais fácil de fazer esse caminho. E aí, então, relembrando o nome do nosso curso, é como que o amor, a beleza e o equilíbrio podem funcionar como matrizes, formas, como elementos que nos tragam regeneração, cura e um desenvolvimento pessoal contínuo. Então, quando a gente pensa nisso, automaticamente a gente é levado para esse elemento, né, para esse local puro, com esse equilíbrio entre os elementos. E a gente vai pensar, né, na reverberação que pode ter ambientes muito poluídos versus a, a, a condição que a gente pode ter em ambientes puros. E aí eu estava justamente falando sobre esse momento, sobre o momento que a gente vive, em que, se a gente novamente fizer o exercício de se situar dentro desta imagem, como sendo essa pessoa aqui de vermelho, a gente vai ter uma experiência no corpo, a gente vai ter uma informação. E aí eu propus às pessoas que fizessem esse exercício e ver que informação elas recebem no campo delas, no corpo delas, de como é que elas se sentem. E quando a gente deixa esse local e passa a participar dessa roda, passa a participar dessa roda, desse local que está em igualdade com toda a teia da vida, e não como centro, né? E um centro que envolve a terra, a água, o céu, a vegetação e os animais, mas quando a gente está num local de participação na teia da vida. E aí a gente vai pensar nos efeitos e nas consequências que cada visão acarreta, né? E a gente pensa justamente que o paradigma que sustenta essa visão é o paradigma da separação, e o paradigma que sustenta essa visão de mundo é o paradigma da união.
E aí a gente falou um pouco, e aí acho que você chegou nessa hora, sobre como é que os elementos podem interagir entre si de maneira que um alimente o outro, de maneira que você gere um ciclo de crescimento contínuo e de que maneira que a gente pode ter um ciclo prejudicial ou destrutivo da interação entre os elementos, e de novo eu volto a dizer, o que é dentro é fora, o que é fora é dentro. E eu estava falando justamente disso, que eu penso, eu me lembro de pensar isso desde os desde muito nova, desde os 20 anos de idade, talvez antes, não sei, mas que a minha pergunta era como é que eu faço para sair de uma interdependência negativa para entrar numa interdependência positiva. E aí eu estava justamente falando disso, de que a gente teve a chuva ontem, foi caótica, e de que a gente está, e eu usei o exemplo da Califórnia, de que a gente está vendo esse desequilíbrio do fogo acontecendo, ao mesmo tempo em que a gente tem o desequilíbrio da água, e a gente já começou a viver isso nas nossas vidas de uma maneira como que ela não é normal, porque a gente não pode normalizar o desequilíbrio, mas a gente está vendo isso com muita frequência, né? Acontecer muito. E aí eu estava dizendo justamente que eu não sabia muito do que falar, mas aí com base nas minhas experiências da semana, que foram experiências assim de invasões e interferências, invasões em relação aos meios de comunicação, e em relação às interferências de meios de comunicação e também dos elementos, ontem eu consegui concluir a situação e consegui ter uma informação bem clara de como aproveitar tudo isso e saber, portanto, o que eu ia falar hoje. Mas isso aconteceu com muita clareza ontem à noite. E então, na verdade, eu estou falando isso para dizer assim: a gente não tem diferença entre o fogo fora e o fogo dentro, a terra fora e a terra dentro, o metal fora, o metal dentro, como minerais, né? Água e madeira. Tudo isso parte de uma visão de união, em que a gente faz parte da natureza, e aqui, como disse o Lama, esses elementos eles estão tanto dentro quanto fora. E, portanto, eu vou precisar, nesse momento que a gente está vivendo, conseguir o tempo inteiro voltar para a minha referência, sabendo que eu estou já num ambiente, vivendo em São Paulo, pelo menos, e em que a gente tem os elementos muito perturbados e vivendo numa situação de interação muitas vezes desequilibrada. E é aqui que as nossas essências entram, né? Então, a primeira essência que eu trouxe, e aí, assim, de novo, se permita mergulhar nessa cena, nessa, nesse ambiente, nessa paisagem, e receber e entrar e receber as informações. Então, a primeira essência que eu sintonizei e senti que era pertinente é a Polarize. A Polarize, como vocês podem ver, ela é uma bacia que foi feita no Polo Norte, ou numa região geográfica quase como o Polo Norte magnético, né? É, e ela foi feita na Groenlândia, e a gente tem uma imensidão de gelo, e como era muito frio, você não usa água para fazer a essência, você usa só o conhaque. Então, é uma essência ambiental, e a essência ambiental vai colher toda a informação vibracional do ambiente e plasmar no conhaque. Aqui a gente não tem distração. Aqui a gente tem 360 graus, o branco e o gelo e o vazio e o espaço
e o tempo. E quando a gente pensa, principalmente, claro, vocês podem estar em espaços diferentes, né? Mas quando a gente pensa em espaços urbanos, a gente pensa num adensamento muito grande de pessoas, mas mesmo se a gente não pensar no mundo físico, e se a gente pensar no mundo virtual e no excesso de estímulos e no excesso de informações que a gente tem, a gente vai entender a necessidade primordial de ter espaço e de ter tempo. Então, tradicionalmente, essa essência, ela é uma essência que vai falar do tempo, da própria natureza do tempo de um processo, do tempo como força em contínuo movimento. E é interessante quando a gente fala de tempo e de movimento, porque a gente está falando de uma foto e não de um filme, né? Numa foto eu estou estática e não é tão óbvio entrar em ressonância com o tempo. No entanto, se você pensar nessa sensação de que não há distração, há apenas esse vazio e não é vazio, mas ele é vazio em termos de estimulação. Mas se você pensar nesse branco 360 graus, você vai pensar no movimento e no tempo, como o Steve pensou, e nas minhas sintonias mais recentes com essa essência, eu fui levada para essa sensação de espaço. E eu acho bonito e importante isso, porque não é só o tempo, mas é o espaço-tempo. A gente também não consegue separar muito o tempo do espaço, a dimensão espaço-tempo. Então, na minha percepção dessa essência, ela se relaciona muito com a dimensão do tempo, mas ela se relaciona com a dimensão do espaço, de você poder ter espaço. E aí eu me lembrei, assim, eu estava vendo recentemente, eu não sei quem de vocês acompanhou, a invernagem da Tamara Klink, filha do navegador Amir Klink. Ela fez uma invernagem, como o pai, mas ela fez uma invernagem no Polo Norte e na Groenlândia mesmo. E ela vale muito a pena enxergar ou assistir essa entrevista, e eu posso passar no grupo depois o link, porque realmente vale a pena. Mas tem uma hora em que ela diz assim, em que o tanto de coisa que ela tinha que fazer ligada à sobrevivência, eu tenho que ver se essa corda está firme ou não, se eu ancorei corretamente ou não, a vela, a condição da vela, descongelar a água, lá, 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 uma série de coisas, que ela falou assim, nossa, eu não vejo a hora desse barco atracar, ou seja, do inverno chegar e tudo congelar e o barco ficar preso no gelo para eu poder não fazer nada. Nossa, eu não aguento mais ter que fazer tanta coisa. Eu não vejo a hora de poder não fazer nada. Ou seja, isso é polarize. E aí é incrível, né? Se você começa a fazer essas relações, você fala, nossa, ela foi para lá para viver isso. O Steve tinha chegado nessa experiência, né? Que é realmente você poder desfrutar, usufruir do tempo. E você não precisar fazer nada, você poder usufruir do espaço. Então, se você pensar no tanto de estimulação que a gente tem, virtual, digital, no adensamento urbano, se você pensar em tudo isso, eu não preciso explicar, eu acho que cada vez é mais evidente, né, o que a gente precisa e como é vital para a nossa vida, para a nossa saúde, nesse momento, poder não fazer nada, poder ter tempo, poder ter espaço. Então, essa essência, ela é uma essência que vai trazer tempo e espaço. Ela é uma essência muito, muito utilizada para baixar a ansiedade e ela leva você para esse nada que é muitíssimo benéfico,
porque ele é um espaço em que você pode se permitir não fazer nada. Então, é uma essência que a gente dá muito para a criança, a gente dá muito para a ansiedade, que é talvez o maior sintoma que a gente está experienciando desse desequilíbrio, né? Mas aí eu vou pensar em termos de desequilíbrio, eu vou pensar em termos de interação prejudicial e interdependência negativa, eu vou pensar nas consequências dessa visão, eu vou pensar no excesso, enfim. E aí eu vou pensar em como tudo isso pode ser, digamos, dissolvido, né, usando essa imagem do gelo, à medida em que eu encontro uma matriz de silêncio, de espaço e de tempo. Tempo para o nada. Tempo sem distração. E isso vai me levar imediatamente, e assim, essa foto foi uma foto que eu escolhi colocar na capa do catálogo, né, do folheto, que faz a divulgação do programa, do curso de formação de 2025, porque eu sempre penso que imagens eu vou colocar, nada disso é aleatório. Eu coloquei ela na capa justamente como essa chamada para essa necessidade que a gente tem premente de encontrar esse tempo e esse espaço e de sair das distrações. Porque aqui, como eu não tenho distração fora, eu vou ser invariavelmente levada para o meu próprio processo, para o ritmo e todas essas consequências. Poder descansar, poder ter espaço, poder ter tempo. E fazendo um contraponto com essa essência, eu trago essa. E aqui é uma mineral, é o quartzo turmalinado. E eu tenho aqui, ao mesmo tempo que eu tenho o quartzo brasileiro, né? Eu tenho a turmalina negra incrustada nesse quartzo. Então eu escolhi porque eu penso que ela combina muitíssimo bem com essa ambiental, sendo uma mineral, não só nas cores, mas no tema, né? Não só na forma e na cor, mas no tema. Vale a gente lembrar que nas essências do Alasca a gente tem o quartzo em diferentes versões. Eu tenho o quartzo sozinho, eu tenho diferentes arranjos do quartzo com a turmalina negra. Um deles é por pontas e são incrustados, e o outro é aqui dessa maneira mais difusa. A gente tem esses rutilos da turmalina negra incrustados no quartzo. Vale falar que nenhuma das essências do Alasca é manipulada no sentido de que eu pego uma pedra, pego a outra pedra, coloco as duas juntas para chegar numa combinação. Não, é exatamente o que vem na natureza. A gente tem muitas pedras combinadas nas essências minerais do Alasca, mas sempre é da maneira como a natureza traz. Então, aqui, a incrustação da turmalina negra, ela é natural no quartzo branco. E aí eu vou convidar vocês novamente a se sentir como se você estivesse dentro dessa pedra, mergulhada nessa pedra. Observar o que isso causa em você. Essa pedra, ela vai falar da congestão. Observa cada um desses rutilos. Cada um desses rutilos, ele tem um ponto de vista sobre a pedra como um todo. Ele tem uma informação sobre a pedra como um todo. Em cada lugar, se eu tiver aqui, se eu for esse rutilo, ou se eu for esse, ou se eu for esse, ou se eu for esse, eu vou ter uma percepção diferente do todo da pedra e vou me relacionar de uma maneira diferente com ela. Eu olho para essa pedra, eu invariavelmente penso naqueles posts com não sei quantas mil visualizações, em que uma pessoa fala uma coisa, outra fala outra, outra fala outra, outra fala outra, e vira um adensamento, uma congestão e um consequente cansaço, que são exatamente as,
vamos dizer, os desequilíbrios que essa pedra toca. Uma outra palavra para ela é caos. Uma outra palavra para ela é incoerência. Sem julgamento em nenhuma dessas palavras. Então, se eu, como eu vinha falando, né, é quase como se vocês dissessem, nossa, eu vou para o encontro de floral, ai, meu Deus do céu, eu vou ter que pensar em tudo que está acontecendo. Não, mas está acontecendo. Quando eu trago vamos dizer, a referência da chuva, quando de repente eu falo, nossa, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, mas aí cai uma vez a reunião, cai duas vezes a reunião, você fala, nossa, caramba. Sem reagir, sem ficar brava, mas fala, puxa, como será que a gente vai ter que fazer? Será que eu vou ter que fazer uma reunião a cada 40 minutos? De repente a solução apareceu porque a Ruth chegou na hora certa, no lugar certo. Então a gente vai entendendo como que eu saio de uma interdependência negativa para chegar numa interdependência positiva. Todas essas essências, aqui pensando no caso da mineral, todas essas essências, elas são feitas dentro desses 5 elementos equilibrados. Então, uma essência mineral, naturalmente, ela vai trazer o equilíbrio dos elementos dentro dela. Às vezes você tem um elemento mais na cena, mais como protagonista, outro elemento mais, vamos dizer, nos bastidores, mas todas as essências, elas têm como cenário o equilíbrio entre os 5 elementos. Quando a gente pensa no quartzo turmalinado, né, tourmalated quartz, a gente vai pensar em como a gente pode se relacionar com a luz e com a sombra, aqui representados, né, pelo claro e pelo escuro, novamente, sem julgamento entre luz e sombra, e em como essas forças interagem. Eu me lembro de ter ouvido o Steve dizer uma vez que talvez aquilo que a gente nomeie como mal, como o mal, seja simplesmente uma incoerência. Novamente, eu deixo aqui isso para vocês refletirem sobre. E refletirem sobre com esse espaço interno e externo, evocando esse espaço para reflexão. Então, as essências do Alasca, elas são amplas. A paisagem lá é enorme, ampla e intocada. E é muito interessante que no próprio processo do Steve, quando a gente ouve as reflexões dele, os questionamentos aos quais ele foi levado a questionamentos muito filosóficos e muito profundos. Eu, na minha humilde percepção, penso que muito por conta desse espaço, por conta desse espaço mesmo, sabe? Que faz com que você reflita sobre questões profundas, né? Tais como os elementos, as interações entre o homem e o meio ambiente, que são, na verdade, questões filosóficas. Então, também é muito evidente a sensação que a gente tem aqui e a sensação que a gente tem aqui. Então, quando o Steve estava falando de incoerência, ele estava se referindo a uma questão física, entendendo coerência como um alinhamento convergente. Eu vou fazer aqui um outro parênteses para dizer que hoje, o dia 25 de janeiro, a gente tem no céu um aspecto denominado como um grande alinhamento de planetas. Entendendo, né, fazendo essa relação entre o dentro e o fora, de novo, não é um julgamento, eu só vou pensar na metáfora disso, nessa grande convergência, nesse grande alinhamento. Então, a gente entende coerência como alinhamento e como convergência. E aí a gente, quando tem um alinhamento muito grande, uma coerência muito grande entre o que eu penso, o que eu sinto, e quando o que eu penso, o que eu sinto e o que eu desejo se rende e vai ao encontro do meu eu superior e de uma visão sobre mim e a meu respeito, que não parte da minha lógica racional, não parte da minha visão pequena a meu respeito, mas de uma visão maior sobre mim mesma, quando eu tenho esse grande alinhamento, essa grande convergência,
a gente chega num resultado em que a energia segue a intenção. Essa é a essência feita com o diamante. E aí é muito bonito, de novo, eu amo todas as essências, eu amo profundamente essa essência. E não amo menos do que eu amo o diamante. Mas a gente vai entendendo como é que essas características podem nos ajudar. Então, quando que eu uso o quartzo turmalinado e como ele pode me ajudar? Ele nos ajuda muitíssimo. Cada vez que você vê esse adensamento, essa relação de excesso de conteúdo, excesso de estímulo, excesso de pontos de vista, excessos de discussão, ao mesmo tempo em que você vê polarizações, preto e branco. De novo, é uma das premissas da terapia floral trabalhar com polaridade. Polaridade, ainda mais no Alasca, é uma coisa que a gente vai ver muito, 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 muitíssimo. Mas polaridade é diferente de polarização. Lidar com polaridades e fazer integração, talvez seja assim o que essas essências do Alasca, como um todo, de maneira geral, mais sabem fazer. Integração é o contrário de polarização. Então, essa pedra, ela nos ajuda muito a lidar com polaridades. E aí, volta aquilo que o Steve falou. Talvez aquilo que a gente chame do mal seja simplesmente incoerência. O que quer dizer incoerência? Incoerência quer dizer não convergência, é o contrário de alinhamento, é desalinhamento. É divergência, é multiplicidade de palavras, de falas, de pontos de vista. E a gente vive neste ambiente e colhe os efeitos desse momento em que a gente tem acesso a uma gama e uma quantidade de estímulos muito maior. Como essa licença nos ajuda? Olha, ela parece que tira um adensamento do seu campo de visão. Parece que ela tira isso da sua frente, parece que ela faz com que você entre num estado de clareza e de convergência muito maior. Então, ela te ajuda a sair de situações caóticas, ela limpa tremendamente ambientes, ela resolve muitíssimo questões de polarização, ela ajuda você a ir ao encontro da luz e da sombra, sem julgamento, mas digamos, eu posso usar outras palavras, do claro e do escuro, e ela traz uma enorme habilidade de síntese. Ela perceba como, por causa do quartzo, a gente tem grandes áreas dela que permitem que a luz atravesse e áreas dela que não permitem que a luz atravesse. E um excesso, né, de congestão, uma congestão. Eu não preciso explicar a turma leite de quartzo, ela é maravilhosa. E, ao mesmo tempo, nessa beleza, ela nos ajuda a entender o caos, a congestão, ajuda a nos arrumar um lugar onde eu consigo atravessar isso, atravessar esse excesso de informação. E aí eu vou contar para vocês como é que eu fiz essa seleção. Eu fiz uma seleção por conjuntinhos, então eu pensei assim, eu tenho 3 temas que eu quero abordar, um deles é esse espaço, esse adensamento e congestão e caos, e então para cada grupo de qualidades que eu quero falar, eu tenho ambiental, mineral e floral. A floral que compõe com ela é a Round Leaf Orchid. E essa essência, que é uma orquídea feita desta flor, ela vai falar do meu local interno de preservação. Então, a gente tem como que essa chegada, né, com essa estimulação aqui desses vários estímulos, onde eu consigo chegar num local de centro e centramento, um local de não perturbação. Pensem, olha que coisa maravilhosa, quando eu faço essa combinação que traz espaço, tempo, me ajuda a sair desse caos e encontrar o meu local de centramento. O Steve dizia que se a gente olhar bem para essas flores, a gente encontra o Buda sentado na pétala e cobertinho aqui.
Então a gente encontra um local muitíssimo necessário de repouso, de centramento e de descanso, onde eu descanso dessa qualidade de estímulo, onde eu não perco o meu centro, não me deixo ser cooptada pelo excesso, né? E posso aproveitar dessa beleza e posso refletir em mim mesma, mas eu tenho esse espaço para refletir, que é um espaço tanto dentro quanto fora. Eu tenho esse espaço para refletir sobre as minhas próprias zonas de luz e sombra, sobre aonde em mim a luz consegue atravessar, aonde não. E eu posso pensar sobre coerência e incoerência, sobre convergência, sobre quão alinhada eu estou ou não. Se eu for pensar nesse espaço, eu também vou chamar uma outra flor, que é a Monk's Hood, que é o capuz do monge, e ele faz esse mesmo movimento de proteção como o capuz de um monge. Observem como ela é bem fechadinha. Aqui a gente tem, vamos dizer, um espaço meio aberto e meio fechado. Aqui eu tenho um espaço completamente fechado. Essa essência, ela tanto nos traz o sagrado de uma maneira muito natural e não formal, e não, ela não é solene. Ela nos traz o sagrado de uma maneira muito natural, ao mesmo tempo em que ela nos traz uma enorme proteção. Então, pessoas que muitas vezes se retraem porque elas têm uma sensação de ficar muito pouco à vontade, nas histórias dos outros, nos ambientes dos outros. Essas pessoas se beneficiam muitíssimo disso. Muitas vezes você nem sabe que você não quer falar de você, não é necessariamente porque você é tímido. Talvez você seja hipersensível. E essa essência ela ajuda muito em casos de hipersensibilidade, porque eu passo a ter uma proteção claro, consequentemente, um distanciamento entre o que é meu e o que é do outro. E aí eu consigo lidar com as minhas próprias questões, tendo esse espaço interno. E, de novo, volto a dizer, esses temas, determinados temas, eles são muito caros ao Steve e, consequentemente, eles vão reaparecer em diferentes nuances e facetas nessas essências como um todo. Mas as essências que tratam, que tocam o tema da sensibilidade, são muitas dentro desse sistema e são muito caras ao Steve. E essa foi um assunto, um tema que ele explorou muito. Então, aqui a gente vai vendo como eu posso compor uma coisa tão harmônica e tão bonita. E aqui eu posso entender como é que, porque aqui quando eu penso nesse quartzo, eu inevitavelmente penso nesse gelo, né? E aí quando eu penso nesse claro escuro, eu também vou pensar nessas relações tão polarizadas no Alasca entre o inverno e o verão, e a maneira como a luz lá aparece no verão e a maneira como a luz lá aparece no inverno, e de novo, nessas polaridades que lá são tão extremas, e eu vou pensar em como é que eu, com a minha consciência, consigo me colocar diante disso e como essas essências podem me ajudar nesse tempo que a gente está vivendo hoje, que é um tempo de contraste enorme, que é um tempo de hiperestimulação e que é um tempo de, vamos dizer, contínuos realinhamentos e necessidades contínuas de você se atualizar diante do que está acontecendo na sua frente aqui agora, com discernimento e sabedoria. E aí a gente tem esse conjunto, né, que nos faz pensar entre alinhamento, né, vamos dizer, foi coincidência essa coisa do dia bastante alinhado, eu nem sabia que era hoje, mas eu penso nisso como essa metáfora desse alinhamento de planetas, pensando nessa convergência, nesse alinhamento de intenções. Coloco isso para esse curso desse ano, né? Então que as pessoas possam chegar alinhadas com tudo que essas essências podem oferecer. E é muito interessante a gente pensar na maneira como a luz brilha aqui
e refrata todas as luzes, né? Todas os brilhos e todas as cores do arco-íris. E é bonito quando a gente entende isso como coerência, né? Como eu posso ter a, a, a expressão de todas as cores, porque não é que uma cor deixa de ter o seu lugar, mas todas elas atendem a um lugar dentro do todo. E isso é uma coisa quântica, né? O momento em que a energia segue a nossa intenção é o momento em que a gente se alinha e se alinhando com essa intenção, plasma manifesta no mundo material essa intenção. Esse é o mundo quântico. Bom, eu vou mudar de cenário agora e vou para um outro conjunto em que a gente tem qualidades que, de novo, eu penso que são muito, muito, muito necessárias no momento, no estado das coisas, no tempo que a gente está vivendo. Uma delas é, a primeira que eu chamo, né, para compor esse novo conjuntinho de ambiental, mineral e floral, é a Stone Circle. Ele é um círculo de pedras e o Steve falava sobre ela, ele falava isso. O círculo de pedras é composto de 9 pedras principais, com uma pedra central plana no meio. Frequentemente, há água correndo debaixo do círculo e através e ao redor das rochas na área circundante. A essência foi preparada com água de um desses riachos. Eu encontrei o círculo num dia durante uma caminhada. Eu estava indo em direção a uma queda de uma água, né, que sai da rocha, e eu notei uma grande marmota. Eu comecei a seguir a marmota, esperando chegar perto o suficiente para tirar uma foto. Numa certa altura, a marmota parou no topo de uma grande pedra e posou para mim. Em seguida, ela continuou a se mover em torno das rochas e, depois de algum tempo, ela desapareceu sob algumas pedras grandes. Eu fui até onde eu vi a marmota pela última vez e, quando eu cheguei lá, eu vi, eu vi o bichinho novamente, entrando nesse círculo de pedras. Ele sentou-se na grande pedra plana no meio por um tempo e depois saiu. Foi então que eu realmente vi o círculo de pedras e entrei nele. A Stone Circle, a essência da Stone Circle, introduz uma energia altamente protetora na aura que nos convida a relaxar, descansar e reabastecer nossas forças vitais. Pode nos ajudar a repor o que foi perdido por estresse, mau uso ou apenas pelas provações e tribulações de viver no mundo. Entrar nesse círculo traz uma sensação de voltar para casa, para um lugar seguro onde tudo é possível, um lugar protegido para voltar depois de viagens e aventuras, para descanso e nutrição. Nós nos sentimos em casa nesta energia porque ela representa o equilíbrio. É a sensação das energias elementais perfeitamente equilibradas em seu estado natural e harmônico. Então, perceba como aqui, como a questão dos elementos é primordial. A questão dos elementos no Alasca, ela é o pano de fundo e ela antecede tudo e todos, e aí, todas as outras essências. E aí a gente vai pensar em como as essências do Alasca se dividem entre essências que são ambientais, minerais e florais. Isso tem a ver com a visão dele de mundo e como foi que ele construiu essas essências dentro desse sistema assim. Mas aí a gente vai entender que sentido tem isso quando o Lama Gangchen fala do porquê que os elementos precisam estar puros e o que que evoca isso. E aí a gente chega aqui, né? Que quando eu chego nesse estado que é natural, ele se encontra assim na natureza, de uma maneira natural e harmônica, o quanto isso pode nos evocar de um estado de proteção natural e harmonia. Então ele diz assim: a primeira parte do equilíbrio é relaxar, e é difícil você relaxar se você não estiver se sentindo seguro.
A proteção desse círculo ajuda o corpo a relaxar em um nível muito profundo, permitindo que a energia se mova para as áreas que parecem mais vulneráveis. Essas áreas também estão mantendo uma maior tensão e, consequentemente, elas estão desequilibradas. Percebe a sutileza da onde vai a consciência dele? Ele está fazendo uma relação entre consciência, tensão corporal e ambiente. E o quanto você é capaz de mergulhar mais nas suas próprias questões e, consequentemente, perceber áreas de equilíbrio e desequilíbrio em você, quando você tem essa referência. À medida que você tem essa referência, você é levado a perceber de uma maneira mais profunda os seus próprios desequilíbrios. E, portanto, poder fazer esse reequilíbrio. E aí ele fala, à medida que continuamos com esse processo, ele se torna mais refinado e somos encorajados a ir para níveis mais profundos de relaxamento que permitirão um maior alinhamento e fortalecimento do campo de energia. Então, eu diria assim que as palavras para hoje são alinhamento, espaço, proteção, relaxamento. Eu não tinha preparado isso, não com essa clareza, não de uma maneira consciente, mas a gente entende que as coisas se organizam. Porque, aliás, essa é uma coisa muito importante. Quando o Steve aqui disse, né, coerência ou incoerência, a gente está falando de organização. Então, aqui, quando a gente fala do diamante, é evidente essa organização. E ela não é uma organização que se baseia no controle, ela é uma organização como uma mandala. Tudo atende e responde ao todo. Essa é uma organização que a gente vê quando eu percebo que eu faço parte da teia da vida. É uma organização positiva, uma interdependência positiva. E aí, se a gente for pensar nas nossas essências, a gente vai ver como elas são abençoadas e como elas partem do padrão para a qualidade de cura e lidando com as polaridades, elas nos levam o tempo inteiro a poder percorrer um caminho que sai de uma interdependência negativa, de repente dentro de mim mesma, e me ajuda a encontrar uma interdependência positiva, um equilíbrio entre os elementos, situações em que a vida flui. Enfim, todas as maneiras de eu manifestar, de eu poder manifestar uma interdependência positiva. Como essa que, sincronicamente, a Ruth chegou e resolveu a situação para a gente. Ou seja, eu não preciso estar no controle, eu não preciso estar no centro da coisa. Eu tenho uma roda. Então, é bonito quando a gente começa a ver a coisa acontecendo, em meio a situações de desequilíbrio também. A próxima essência que eu chamo é a apofilita. Aqui ela vai ser a mineral que eu escolhi, né, combinar junto com o círculo de pedras. Eu acho bonito como eu vou vendo essa configuração circular de pedras. E não sei se vocês conseguem sentir a analogia entre uma e outra, mas quando a gente entra em contato com a apofilita, eu vou dizer para vocês, mergulha nisso aqui um pouco. Recebe essas informações. Observa um pouco assim, a gente tem essas pontas. Infelizmente, a gente não vai ter um tempo para sintonizar profundamente com cada uma delas, mas a gente vai ter uma informação. Eu tenho pontas para todos os lados, para todas as direções. E eu tenho metade da pedra, a metade de baixo, ela é verde, ela é esverdeada. A metade de cima é transparente. A gente tem muita luz, a presença de muita luz. A luz atravessa a pedra e a pedra reflete essa luz. Eu tenho muitas drusinhas, né? Muitas pontas de cristais. E eu tenho uma presença forte da água. Quando eu estava escolhendo intuitivamente,
né, essas essências, de verdade eu não tinha entendido como é que elas se organizavam. Mas aí foi ficando claro para mim como é que elas se organizam. Essa essência, ela é uma essência que vai falar de equilíbrio. Equilíbrio em muitos níveis. Então, se aqui o Steve estava falando de refinar a percepção, à medida em que você está dentro de um espaço seguro, você pode ser levado para o seu espaço interno e perceber mais aonde tem desequilíbrio, ou seja, refinar a percepção e se perceber mais. Aqui eu vou ter isso potencializado, e muito potencializado. A apofilita, ela vai falar do elemento água. Ela vai falar a mesma água que a gente tem aqui que passa por baixo e ao redor neste ambiente. Ela vai falar, observem como ela é sólida, ao mesmo tempo em que ela tem essa enorme transparência. Ela parece líquida e ela é multidirecional. Eu tenho pontas para todos os lados. E ela tem um brilho enorme e uma luz enorme. E ela vai falar desse equilíbrio bem no meio dela, né? Por causa das cores verdes embaixo e da transparência em cima. Ela leva a gente para uma comunicação emocional a partir do coração, para um equilíbrio mente e coração. E, ao mesmo tempo, para um equilíbrio céu-terra em nós. E observem como ela é multifacetada. É bonito isso, né? Porque a gente vai vendo como essas pedras vão se manifestando. Então, a gente começa no quarto Saturno alinado, que vai falar de um adensamento e caos, e ela é extremamente necessária para os tempos que a gente vive. Depois a gente falou de alinhamento e convergência, mas ao mesmo tempo uma convergência em que não se perdem as cores. E eu acho bonito porque é como se todas essas facetas lapidadas aparecessem aqui nessas diferentes visões. Mas essas diferentes visões, elas se articulam, elas irradiam desse centro de uma maneira organizada. Então, essa pedra, esse mineral, ele vai falar muito da gente sair da cabeça, chegar ao coração. Ela vai falar muito e vai fazer a gente, quando a pessoa, por exemplo, é muito vertical, ou seja, ela está muito nesse eixo céu, terra, espírito e matéria, como ela pode se comunicar com os outros. Olha que contraponto interessante. Eu posso estar protegida, me sentir protegida, e uma mesma proteção necessária que eu tenho aqui, e a partir dessa sensação de proteção, me relacionar com os outros num eixo horizontal. O eixo horizontal, ele é sempre eu e o outro. E aí ela vai falar do que a gente tem para levar para o outro, para levar para o mundo a partir do nosso coração. Vale dizer que no sistema do Alasca como um todo, a gente tem também muitas essências que fazem relacionamento da cabeça com o coração. Isso também era um tema muitíssimo caro para o Steve. E essa relação da mente que serve ao coração. E aqui nessa pedra a gente tem uma presença muito grande do elemento água. Ela emociona e ela faz você se colocar com o que você tem para oferecer para o outro. E ela faz também esse equilíbrio céu-terra em você, e água, e mente e coração. E aí eu fui vendo justamente o quanto nesse conjunto a água é predominante. Porque aqui eu posso pensar que eu estou falando muito de terra, mas como o Steve mesmo disse, a presença da água aqui, ela perpassa essa essência. E aí a gente é levado para Cassandra. A Cassandra é uma essência da qual não se fala muito. E eu penso que a razão pela qual a gente não fale muito da Cassandra é ela em si mesma. Ela é uma essência que traz silêncio. Diante da Cassandra,
A gente respira mais fundo. E a gente respira várias vezes. Então, observa como fica a sua respiração e o que vai acontecendo com o seu corpo à medida que você vai sendo exposta a essas essências. A Cassandra, olha como é bonito esse conjunto verde, com esse verde, e uma água que está aqui, mas está aqui também. A Cassandra, ela é uma essência que vai falar de descanso. Ela é uma essência que vai falar de relaxamento sensorial. Ela é uma essência que você tanto pode usar para limpar um espaço e deixar esse espaço vazio, silencioso, por exemplo, para você meditar, como ela é uma essência que, se você tomar, você vai começar a pensar muito nos barulhos e nos ruídos, ao mesmo tempo em que você vai fazer um filtro sensorial e você vai ser muito mais levado com o seu foco mental para o seu mundo interno. E aí você vai mudar a perspectiva do mundo externo para o mundo interno. E ela vai falar muito de umidade. E aí você pode desfrutar de um espaço com vamos dizer, essa característica de silêncio, de descanso. E aí talvez você consiga pensar em o quanto isso é regenerador, o quanto isso pode recompor as nossas forças, o quanto a gente pode, o quanto a gente precisa mudar a perspectiva do mundo externo e trazer a perspectiva para o mundo interno. E a Cassandra, ela vai falar justamente de quietude. Observem que a gente vem falando de quietude o tempo todo, desde o começo, desde a imagem do lama que eu mostrei. Então, a gente está falando desse lugar interno, né? Esse lugar interno aqui, de silêncio, de centramento, esse lugar imperturbável. E como a gente está querendo criar esse lugar de preservação e de comunicação a partir daquilo que eu percebo em mim mesmo. Essa essência ela é uma essência que vai falar muito de foco e de um foco que aparece. Percebam como a luz atravessa ela. Ela é fechadinha ao mesmo tempo em que ela é translúcida. E a gente tem isso em muitas essências do Alasca, muitos paradoxos. Eu percebo qualidades que quase que poderiam ser incompatíveis, mas elas se compõem de uma maneira perfeita. Então, eu tenho um fechamento e uma qualidade de ser translúcida. Eu tenho uma proteção, ao mesmo tempo em que eu tenho uma permeabilidade, né? Porque a luz atravessa ela. E aqui a gente consegue pensar em foco, quietude, silêncio, reverter a perspectiva. Percebe como isso compõe com esse verde esverdeado muito sutil e com a água? Essa é uma essência que nasce em regiões muito úmidas e muito perto das spruces, das black spruces. E ela carrega uma energia forte da água nela. Assim como essa essência traz a água e essa essência traz a água, mas é uma água indireta, né? É uma água indireta perpassando todas essas essências. E aí a gente vai vendo como a gente consegue compor um cenário de beleza, e isso invariavelmente gera um todo de beleza e de harmonia. E aí o Steve falava assim: trazer a energia da cabeça para o coração é a parte mais difícil. Ele falava isso. Mas no coração a gente descansa. E aí, quando a gente vai descansar, a gente chega no jade. O jade é esse local de simplicidade, de graça,
de harmonia. Não é à toa que o jade é tão apreciado, né, dentro da cultura chinesa. E aí a gente pensa nesse verde, nesse verde, nesse verde, nesse verde, em como eu posso compor na minha paleta da natureza essas essências que vão se organizar e interagir entre si de uma maneira tão harmoniosa e tão bela e trazendo esse equilíbrio e regenerando, né? Nos regenerando e trazendo cura. Para o último cenário, eu tenho a Liard Hot Springs. E qual foi a qualidade que eu quis trazer aqui? Depois que eu saio do adensamento e chego na proteção e encontro um espaço interno em que eu posso ter silêncio, quietude e me comunicar com o mundo, eu vou precisar permanecer nesse local. E aí eu vou precisar de alegria. E a gente está precisando muito de alegria no nosso momento presente. Uma alegria que, como dizia o Steve, é uma alegria paradisíaca. Ela é anterior à pensamentosfera, ou seja, à esfera dos pensamentos que se construiu depois com a presença humana. Então, aqui nesse cenário, eu estou em contato com as forças da criação que emergem do centro da Terra, né? Porque isso aqui é uma hot spring, é uma água quente. De novo, observem aqui o paradoxo, né? Eu tenho esse gelo externo e essa temperatura quentinha dessa água. Olha como eu relaxo aqui nesse inverno enorme. Olha como eu estou em contato com as forças da criação que vêm do centro da Terra. Olha como isso vai trazer uma metáfora de criatividade, de pureza, de inocência, uma inocência anterior às culpas que eu posso ter adquirido com, com toda a minha atividade incessante de pensamento, se eu fiz, se eu não fiz, se eu deveria ter feito, se eu deveria ter feito mais, se não, se foi suficiente, lá, 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 lá. Aqui eu descanso numa possibilidade de regozijo, de alegria anteriormente. Aqui eu recupero as minhas forças, trazendo qualidades de ingenuidade, de espontaneidade, de criatividade. E aí, a gente precisa mesmo muito dessas qualidades e poder plasmar no nosso campo essa nota que eu estou chamando neste conjunto de paraíso e fazer esse paraíso dentro de nós, para conseguir trazer essa informação e essa possibilidade de organização e de paraíso para o ambiente que a gente vive. E aí a pedra que eu escolhi para compor é a kunzita. A kunzita, ela é a asa do anjo. Quando a gente olha ela assim de frente, ela é transparente, mas quando a gente olha ela na espessura de lado, ela é um rosa bem, bem, bem clarinho. A Kunzita vai falar do. Ela vai falar de várias coisas, mas ela vai falar de trazer essa qualidade angélica para o próprio coração, para o momento em que o próprio coração comunica com essa dimensão mais sutil, ela abre essa porta para essa presença mais sutil entrar e habitar o nosso coração. Lembrem-se que ela é uma mineral, portanto, ela vai evocar essa forma. Ela não fala de consciência, ela fala de forma. Ao mesmo tempo em que ela vai curar traumas no coração, e ela também vai falar de amor incondicional e de aconchego angélico. Como dizia o Steve, a intenção é sermos capazes de nos amarmos mais para sermos capazes de amar os outros. Então a gente tem essa organização, esse arranjo, essa composição na forma, porque é uma estrutura, né? Uma estrutura de forma mineral, que vai compor
expor a, vamos dizer, essa presença angelical, trazer essa presença angelical paradisíaca para nós, podendo nos dar e cunhar essa matriz amorosa no nosso campo, para que a gente possa abrigar essa sensação paradisíaca em nós. Então, a Laila, ela vai falar dessa consciência, ela tem o perfume do paraíso. Percebam a beleza da composição nessas cores, com essas cores, com essas cores. Aqui a gente tem percebam como é uma coisa multissensorial. Aqui eu tenho o tato e a sensação de quente e frio. Aqui eu tenho a densidade, mas a densidade com transparência, no sentido da organização perfeita da forma, em que a forma expressa o conteúdo. E aqui eu tenho o perfume que essa flor tem e as cores. Então eu tenho muitos sentidos organizados e arranjados de uma maneira harmônica. A lilac, a flor tem o perfume do paraíso e a essência, ela tem de novo um alinhamento que faz uma comunicação entre todos os centros de força da coluna e ela faz com que a informação possa trafegar do mais sutil para o mais grosseiro por meio dos centros de força do corpo, né, dos chakras. Então ela faz uma comunicação de chakra com chakra, desde do topo da cabeça até a base da coluna, transferindo essa informação de uma maneira harmonizada e organizada. E assim a gente consegue ter uma sensação vamos dizer, do paraíso, entendendo o paraíso como uma experiência não conceitual, de um estado de permissão, de um estado de prazer. E falando de uma possibilidade de salvar isso nas nossas vidas, para entrar em contato com isso e com isso acessar uma qualidade, uma frequência energética muito mais alta que nos permite permanecer em estados melhores para lidar melhor com tudo que nos acontece. Então, a gente parece que fica claro, não? O título do curso, de como é que a gente pode, vamos lá, vou voltar no título aqui. Como é que a gente pode ter matrizes que possam gerar regeneração, cura e desenvolvimento pessoal por meio da beleza, por meio do equilíbrio e por meio do amor. Por conta dessas interferências que a gente atravessou, que são inevitáveis, né, vamos dizer, ou pelo menos nesse encontro foram inevitáveis, a gente teve o tempo muito, vamos dizer, atrapalhado, né? Porque a gente teve que entrar e sair várias vezes e tal. E eu pretendia passar por todo o folheto. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou conseguir passar pelas 25 razões que eu vou te dar para participar desse curso, já que hoje é o dia 25 e nós estamos no ano de 25 e a gente tem aquele alinhamento. Opa! Então, eu vou te dar 25 razões para você participar desse curso, que parecem óbvias, mas não são. Então, de novo, a gente voltou para aquela nossa paisagem inicial. E as razões que você tem para fazer parte disso é porque essa situação do curso, ela é uma oportunidade. Eu não posso garantir para você que tudo isso vai acontecer, mas eu garanto para você, eu garanto que você vai ter uma oportunidade de vivenciar tudo isso. Você tem uma oportunidade para estar em contato com uma força de cura potente e pura.
E estar em contato não é a mesma coisa que mergulhar, mas você tem uma oportunidade de contato com uma fonte, com uma força de cura grande, potente e pura, e você pode mergulhar nessa força enorme, ampla, que traz apoio para a sua vida. E você vai poder, você tem uma oportunidade para ter tempo para você mesma, sem precisar responder. Uma das principais coisas que eu ouço as pessoas falando é: meu Deus, eu não aguento mais ter que responder o tempo todo a tudo e a todos. É como aquela fala da Tamara Klink que falou: nossa, eu não vejo a hora de invernar para eu poder não fazer nada, para eu poder não fazer nada. Então, nos tempos, no tempo da aula, se você se permitir, é claro, se você silenciar o celular e tudo, você não vai precisar responder para o ambiente externo, para as pessoas que te solicitam uma infinidade de coisas o tempo inteiro, e você vai ter uma oportunidade para poder descansar, ser abençoado e receber. Para isso, com isso, né, você vai poder se recarregar energeticamente. Percebam que eu não coloco de cara que você vai ter que sair fazendo coisa para os outros. Ao contrário, esse curso ele tem uma intenção primeira de que as pessoas possam receber, entrar em contato, achar isso e receber. Aí, consequentemente, você vai ter uma oportunidade para aprender uma ferramenta de desenvolvimento e principalmente de transformação pessoal. Você vai estudar, você tem uma oportunidade para estudar. Mas você tem, não é um estudo mental, você tem uma oportunidade para desenvolver a sua sensibilidade, para aprofundar a sua conexão com a natureza. E uma oportunidade para você cuidar de si mesma, de si mesmo. E para você se curar. Curar, a palavra curar vem do verbo latino curare. Do latim curar quer dizer cuidar. Curar como cuidado quer dizer que eu olho e eu acompanho, eu vou cuidando, eu vou acompanhando o tempo todo isso. E a gente vai poder se acompanhar. É isso que quer dizer se cuidar. Acompanhar a si mesmo o tempo todo. Como está acontecendo? O que está acontecendo comigo? Além disso, esse curso é uma oportunidade enorme para você elevar a sua vibração e manter e se manter numa frequência alta, nessa vibração elevada. É uma oportunidade para você aprender a ler no livro da natureza. É uma oportunidade para você se desenvolver como profissional, para você aprender as particularidades desse sistema de essências e não só aprender, mas vivenciar essas essências. Esse curso é um curso muito vivencial. E aí você vai ter também uma oportunidade para conhecer o Steve, o que foi a vida dele, o trabalho dele, e a obra que ele criou como um todo. E aí tem pessoas que podem conhecer muito da terapia floral ou não, mas de verdade descobrir a terapia floral e no que ela consiste é sempre uma premissa, né? Pode ser que você conheça a terapia floral, mas pode ser que você descubra a terapia floral de um outro jeito. E você vai ter uma oportunidade para enxergar a natureza como fonte de cura e principalmente fonte de orientação. Entendendo curar como cuidar, entendendo cuidar como acompanhar de momento a momento. Mas principalmente como fonte de orientação. Você vai ter uma oportunidade para se trabalhar e se descobrir. Se trabalhar não é necessariamente, não é necessariamente se cuidar ou se curar. Se trabalhar é mergulhar mais profundamente, mergulhar nos seus temas e aí, consequentemente, poder aliviar bagagens pessoais. E você vai ter uma oportunidade de sair de um pensamento binário. E aqui eu não tenho julgamento.
Pensamento binário entendido da forma literal, 0, 1, ou isso ou aquilo. Por quê? Porque eu disse, essas essências, o que elas mais trazem à cena é a possibilidade de integrar. Integrar com muitos nuances, com uma esfumatura de percepção típicas desse sistema. Então, mesmo se você estiver explorando o claro e escuro, a luz e a sombra, como quando a gente estava falando do quartzo, da turma Latent Quartz, você vai explorar isso de uma maneira muito refinada, porque mesmo aquela pedra que tinha só claro e escuro, ela tem uma qualidade de informação, uma quantidade de informação, uma riqueza de possibilidades imensas. Então, aqui eu saio de uma polarização, embora eu tenha aqui o claro e o escuro já de antemão colocados, mas eu saio de um pensamento binário, primeiro porque eu vou sair da divergência, vou sair do caos. Mas aí, sair de um pensamento binário é uma necessidade extrema dos nossos dias, porque eu preciso integrar uma série de coisas dentro de mim para conseguir sair de um pensamento a priori. E isso é muito importante, porque, como eu disse, à medida que a gente está enfrentando essas situações, eu preciso ter um olhar que se apoia no aqui e agora para pensar como é que eu vou responder a isso aqui agora. Portanto, eu não posso partir de um pensamento a priori, uma visão a priorística. Eu tenho que ter uma coisa chamada discernimento. Discernimento é uma coisa que nasce da minha leitura dessa citação no momento atual. Eu não posso ter um pensamento binário no sentido de a priori, pré-estabelecido, que pré-julga as coisas. Além disso, você vai encontrar pessoas que estão buscando a mesma coisa que você. E aí você, portanto, tem uma oportunidade para você se alargar, se aprofundar e se ampliar. Lembra, o Alasca é grande. Você tem caminho para se alargar, se aprofundar e se ampliar. Isso me lembra a fala de um aluno da primeira turma de 2019. À medida que eu ia passando, ele só ficava olhando assim para minha cara e ele falava: Bela, esse Alasca é muito grande. Ele quase olhava para mim, ele é uma pessoa muito sensível. Ele quase olhava para mim e falou: Meu, quando você é louca, para que você está entendendo o tamanho dessas essências? Como que você acha que você vai dar tudo? Eu falava assim para ele: calma, nada vai fazer sentido por uma grande parte do curso, nada vai fazer sentido. Mas lá para frente você vai conseguir amarrar as coisas um pouco. Por quê? Porque o Alasca é grande. As proporções, as hierarquias, as coisas todas são de outra proporção, é grande. Mas isso vai te dar uma possibilidade enorme de você se alargar, se aprofundar e se ampliar. Ou seja, você vai ampliar o seu espaço, o seu horizonte e o seu olhar. E você vai aprofundar o seu conhecimento na terapia floral. E eu pus esse item aqui baseado na Yara. E a Yara está aqui e ela me falou: depois que eu fiz esse curso, eu mudei a minha maneira de trabalhar. Então você tem uma oportunidade de mudar a sua maneira de trabalhar. E eu ainda te dou mais 5 razões que nem estavam programadas. Mas para quem vem para se reciclar, como por exemplo, eu tenho alunos que já fizeram 2 vezes, eu tenho a Paula que já fez 4 vezes, eu tenho um aluno pensando em fazer pela 3ª vez o curso. Aí você fala: putz, é um curso de quase 100 horas, dura um ano. A pessoa pensa em fazer pela 3ª vez? Pensa. Ela pensa. Por quê? Porque o Alasca é grande. Porque ela sempre tem uma oportunidade para descansar, ela sempre tem uma oportunidade para recarregar as baterias dela. E se for o caso de você querer reciclar o curso, você pode vir e se reciclar pessoal e profissionalmente. Você pode reciclar as suas, vamos dizer, no seu autotrabalho e perceber como é que estão as suas questões pessoais, ou na maneira como você se posiciona com o cliente, ou mesmo reciclar o seu conhecimento. E você pode se reconectar com a sua força vital. Por quê? Porque fora é dentro e dentro é fora. E quando eu acho essa força vital fora, eu acho ela dentro. Mas basicamente, você tem uma oportunidade de mudar o seu olhar e de ficar feliz. Esse curso é para você ficar feliz. Ele não é um curso que vai entupir você
de repertório, repertorização. Embora, com um sistema que tem 220 essências, é evidente que a gente vai falar de repertório, mas não vou falar das 220. Mas você vai ver muita essência, mas ele não é um curso conteudista. Algumas pessoas falam assim para mim: por que você não divide isso em 3 módulos? Eu já dividi. A primeira vez que eu dei esse curso, ele tinha 3 módulos. Mas nesse formato que ele está agora, ele acaba tendo uma cadência de 3 horas, uma vez por semana, em que você vai sair desse ritmo frenético que você vive, que é a nossa vida, e você vai mergulhar nesse lugar. Então, a sua sensação de espaço e de tempo, ela pode ser diferente. Você tem uma oportunidade para isso. E aí a gente estourou, né, o nosso horário. Eu pretendia falar do programa. Eu vou dar uma pausa aqui. E eu não sei se vocês têm esse tempo ou não, se vocês podem ou não. Eu queria passar pelo programa muito rapidamente, mas é só para dizer um pouco e checar. Como vocês recebem isso? Como é que foi para vocês olharem essas essências, receberem isso? Como é que isso encontra vocês hoje? Como é que vocês se sentem diante disso hoje? Microfones abertos, podem falar o que vocês sentirem. Vande, quer falar? Depois. Tá bom. Paula, Ah, quer falar? Fala. me veio, me conectou com o coração. Então foi isso assim que me lembrei do Steve quando eu vi ele pela primeira vez no ano 2000, e isso me emocionou, a lembrança do amor dele, que foi único assim, e isso me veio isso assim, e quanto eu tenho livro e o livro, as fotos assim são lindas e são lindas as flores, né? Então me remeteu para o coração. Isso, Que isso. lindo. Então você entrou total no espírito, porque essa é a vibração total dessas essências, né? E esse contato e o meio é o coração. O meio onde trafegam as nossas informações é o coração. Lindo, lindo você falar isso e também recebi essa informação agora. A Gisele está com a tela fechada e ela falou: conteúdo maravilhoso, explicações muito elucidativas. Estou com a câmera fechada porque tive um imprevisto, estou em trânsito para Jundiaí. Tudo bem, Gisele, a gente já entendeu que esse é o nosso modo, e isso também faz parte de como é que a gente vai atravessando essas situações com graça e com harmonia, e a gente também entende que isso faz parte desse nosso momento. Que bom que você continua aqui. Para mim é muito, Obrigada. sempre uma expansão, vamos dizer assim, poder ver a sua dedicação em ter assistido com tanto foco os cursos do Steve, muitos que eu não cheguei a ver, e de ter coletado toda essa percepção que ele teve em relação a cada uma dessas essências e dos seus processos, e de ter essas histórias e de contar as histórias vivas, contar as histórias como uma boa contadora de histórias, né? E de, com isso, oferecer para a gente, mesmo para quem já conhece esses florais, que é o meu caso, Uhum, numa certa medida, uhum, essa possibilidade de expandir uhum, a aplicação de certas essências e tá, enfim, cada vez servindo melhor a uhum, partir dessa expansão. E também, claro, recomendo a quem
se sentir chamada a participar do curso, essa possibilidade da imersão mesmo. E achei muito especial esse comecinho do seu convite de dizer que ninguém vai precisar responder, que É, esse é um espaço onde as pessoas têm a oportunidade de poder estar ali, para estarem presentes, para estarem ali para elas mesmas, para não exato, ter que já estar de prontidão para responder. exato. Então, acho que é É. um convite muito especial Você é e minha convidada. Se você tiver esse horário e puder vir, se você puder vir todas as aulas, nos beneficiaremos imensamente da sua presença. Se você não tiver esse tempo, mas sempre que você quiser vir, você é nossa madrinha e fada madrinha. obrigada, querida. Porque, E uma coisa também eu queria comentar, quando você mencionou a coerência cardíaca, né? Porque, quer dizer, aliás, você mencionou coerência e sim, isso me fez pensar uhum, no conceito de coerência uhum, cardíaca, que é um que eu uhum. também estou aprendendo a respeito, né? Mas que tem é interessante porque ele não é um estado congelado, não é um estado fixo, é um estado móvel e Homeostático, né? modulante e modulável, né? Mas uma das coisas que é muito especial que eu aprendi sobre coerência cardíaca é que os corações das pessoas entram em Nessa ressonância, coerência incoerência. uns com os outros, né? E isso é uma experiência muito especial que eu imagino que também vá acontecendo na imersão dentro do curso. Sim. Muito obrigada, né, por você colocar isso, porque até a Yara, que já fez o curso, e a Paula, que já fez o curso, talvez possam falar. Eu acho que a gente vai criando um espaço muito protegido para as pessoas poderem colocar suas questões, se elas quiserem, mas essa é uma das qualidades, talvez, que eu, vamos dizer, eu prezo mais, que é que a gente possa ter um tempo para a gente mesmo, e é por isso que você fala, não, mas é um grupo de terapia. Quase parece, mas é um momento em que você pode se dar o luxo de não precisar responder nada e poder se reabastecer. Invariavelmente, questões serão trazidas. Você pode viver isso introspectivamente ou você pode compartilhar se quiser. Mas eu acho que a gente vai entrando nessa coerência cardíaca, como você disse, porque a gente vai tendo essa regularidade no encontro e a gente vai tendo, os grupos em geral são pequenos, então a gente vai tendo essas, vamos dizer, essa oportunidade de confiar, né, e de se colocar. Então a gente vai entrando nessa ressonância mesmo do que a gente constrói dentro do grupo. A gente constrói muita confiança e eu penso que também seja por essa razão que as pessoas acabam querendo fazer e fazer de novo, porque não é porque eu já aprendi, eu sei como eu uso. Eu sei quando eu uso. Essa essência, eu vou lá, eu leio no livro. Não, não é assim que funciona. Eu lembro uma vez, teve uma aluna que falou assim: não, eu vim para esse curso porque eu quero dominar as essências do Alasca. Eu falei: olha, desiste. Não vai ser aqui. Se o que você pretende é dominar, não vai ser aqui. Você não vai ter essa sensação. Porque eu e a Ruth, a gente sempre fala isso. Quase que esse é um tema, vamos dizer, predominante nas nossas conversas. A gente tem muito uma arrogância, que é assim, sou eu aqui pequena, querendo dar conta do todo, né? Então, sou eu a formiga, querendo entender a sequoia. Sou eu aqui pequena, querendo dominar o alá. Não, não vai acontecer isso. Vai acontecer assim, de você ser pequena e perceber que você faz parte de um sistema, de um ambiente muito maior do que você. Não sou eu dominando nada, sou eu fazendo parte daquilo que é muito maior do que eu com a minha humildade, ao mesmo tempo integridade, ao mesmo tempo dignidade, de pertencer e fazer parte. Então, eu sou a parte, eu não sou o todo. E eu me coloco nesse lugar da parte. E é bom isso, porque daí o todo nos abrange, né? Então aqui a gente não vai ter um conhecimento unicamente cognitivo. Essas essências não funcionam assim, ao contrário, como a Vande falou, de uma maneira tão clara, e a gente vai entendendo que a mídia
entendendo mídia como medium, como meio, né? O ambiente dentro do qual a gente trafega é o coração. Então, esse é o convite. Ara, se você quiser falar alguma coisa, Paula, se quiser falar alguma coisa, e a Valéria também, claro. Então, é, durante o curso, os 2 anos que eu fiz, você sente aquela egrégora, você está embaixo daquela árvore que você coloca no começo de cada curso. E isso, nesse mundo, hoje em dia, eu acho muito importante. Hum, Você ter esse momento, esse lugar de proteção, verdade. de, além de tudo, né, do conhecimento, de tudo que você falou já. Uhum, E eu, assim, particularmente, eu dirigi a minha energia esse ano passado para outras questões que eu tive que fazer. uhum, Então, eu estou muito à vontade de fazer o curso para voltar. Eu continuei atendendo, mas a minha energia teve que ir para um outro lado. uhum, São coisas da vida, né? uhum. E agora eu estou querendo justamente voltar para casa. Entendi. É bom a gente sentir isso, né? Porque é um É, voltar para casa mesmo, né? é, Tá. Eu sei, eu estou te devendo aquele curso, não só para você, mas para os alunos que já fizeram o mesmo. Vai sim, ser aquela sim. reciclagem. Ele vai acontecer esse ano, então, mas tudo bem. Você depois vê aonde você quer se inserir, se nesse ou no Aham, aham, outro, tudo bem. sim. E se a Valéria e a Gisele quiserem falar alguma coisa, depois eu vou passar pelo programa muito rapidamente, só para dar algumas informações de horário, blá, 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 coisas assim. Mas se a Paula quiser falar também. Falar, né? Porque eu tenho acompanhado os cursos, e o que eu sinto é que o Alasca, o curso em si, ele é uma oportunidade de você sentir o céu na terra, porque o Alasca ainda é uma terra pura, né? Para nós aqui, principalmente, que estamos em São Paulo. E como a Ruth falou da coerência cardíaca, você consegue, no grupo, fazer essa coerência cardíaca e se unindo ao todo, junto com o Alasca, que é, acho que, o que mais descansa a alma. É o espaço que ainda é muito protegido. Uhum, Então, acho que o Alasca, ele traz essa sensação, né? Como a própria Yara falou, dessa egrégora, dessa árvore, dessa proteção, que eu acho que é o momento que a gente está precisando desse sentimento de proteção uhum, para conseguir atravessar essas turbulências que a uhum. gente, como eu, como todo mundo, está vivendo. Acho que é isso. Uhum. Eu agradeço muito você falar isso. Eu sinto assim, né? A gente talvez trabalhe com diferentes sistemas e a gente ama todos. E a Ruth, ela é porta-voz de diferentes sistemas e, ao mesmo tempo, dá formação, né, da Califórnia, da FES, e dá conteúdos ricos e riquíssimos. Eu acho que, assim, a gente ama todos os sistemas. E, mas eu sinto que a gente tem nas essências do Alasca essas particularidades por conta, como a Paula disse, desse ambiente muito preservado e ao mesmo tempo da força dos elementos, né? Porque as essências ambientais elas têm um papel importante dentro desse sistema, que na realidade representa a força dos elementos. Então, embora em outros sistemas a gente tenha isso, e o bacana é porque a gente tem os co-criadores vivos e fazendo essências e novas essências, como a gente vê, por exemplo, a Sabina, e nessa criatividade contínua, né, mesmo o Ian montando novas essências, no momento assim em que o Steve nos deixou, é como se a gente tivesse, e claro que a Judith, a mulher dele, pode continuar e criar novas essências, que eu saiba, ela ainda não fez isso, mas no momento em que o Steve nos deixou, é como se a gente tivesse um quadro que foi concluído de alguma maneira.
Então, a gente tem um quadro pronto, de alguma maneira, um cenário em que eu consigo entender a relação dessas essências umas com as outras, entre si, e aí eu vou pensar mesmo, né? Como é que ele sentia isso? Porque você tem essências minerais, você tem essências ambientais e essências florais. Então, é um privilégio desse sistema, por um lado, a gente ter essas diferentes essências, a gente ter os elementais que ocupam um lugar importante dentro desse sistema, e ao mesmo tempo, a maneira como essas essências se articulam, elas refletem a visão de mundo do Steve, e como ele percebia a relação nesse binômio indissociável que é corpo e mente e consciência. Essa coisa indissolúvel mesmo, da mente, do corpo e da mente como consciência dentro de um corpo. Eu vejo assim, o Alasca, ele realmente é amplo. E ele é amplo com uma enorme sabedoria. Então, mesmo que eu ouça os, os vídeos que eu tenho do Steve, ou que eu reveja, ou que eu releia o livro, eu vejo de maneiras diferentes coisas que eu já sabia. Ou seja, a gente nunca sabe a mesma coisa. Então, é uma oportunidade. Elas são muito filosóficas, porque elas são amplas, porque esse espaço é amplo. A gente tem muitas questões existenciais. Ao mesmo tempo em que, porque esse ambiente é um ambiente que lida muito com extremos de temperatura, de luz, de calor e traumas, né? Porque a natureza muda dramaticamente, essas essências elas são muito adequadas para os nossos tempos. Então, é como se a gente. Enfim, a gente vai falar tudo isso, eu já dei muito spoiler do curso, mas a gente tem essa oportunidade, mais do que uma questão conceitual de você falar, eu já sei isso, é como é que você sente aquilo que você já sabe hoje. Como hoje você percebe isso? E essa é uma coisa que ela vai se renovando, né? Então, Valéria, você gostaria de falar alguma coisa? Acho que sim, bem rapidinho, né, para você conseguir terminar o conteúdo. Acho que muitas pessoas aqui já disseram, né, a forma como eu me senti não difere das outras pessoas, é como se é, essa sensação, né, dessa proteção, essa comunicação que você faz, né, de trazer de uma outra forma, né, organizando de uma outra forma essa conexão entre as essências ambientais, minerais e florais, né, compondo, me parece que você faz assim uma composição, Uhum, né, para que a gente acesse de um outro lugar, uhum, né, que não é do racional, sim. né, mas eu penso que é de um mental evoluído com o coração, Uhum, né? Então foi gratificante ter participado. Eu conheço pouquíssimo, quase nada, uhum, né, desse sistema floral, até tenho algumas essências, mas essa nova forma como eu fui apresentada hoje me contemplou, porque acho que é isso que vocês todas trouxeram, né? O amor que está envolvido nisso, é. né? O cardíaco se manifestando, você recebendo e, numa certa medida, podendo também doar, Oh, né? Quando que se compõe essa egrégora de um outro ponto, né? De uma outra vertente, é uma forma como eu gosto muito de aprender, né? Hum. Através do cuidado, através da vivência, através do cardíaco. Nossa, foi gratidão, porque foi uma experiência valiosíssima. Eu Muito que obrigada. agradeço e agradeço muito pelas palavras de todas vocês. E vou ler aqui que a Gisele falou que gostou muito, que não perdeu nenhuma informação, apesar do imprevisto que ela teve, né, que amou, ficou encantada, e hoje ela também se sentiu como se estivesse num refúgio, como se durante a apresentação ela estivesse dentro de uma bolha protegida. Então, eu agradeço muito, muito por isso. Eu vou fazer aqui só um pequeno compartilhamento. Nem sei se eu vou conseguir, mas enfim, vamos ver aqui. Eu queria falar, bom, eu acho que
Vamos ver se eu consigo. Peraí. Eu quero falar mesmo coisas rápidas, mas só para dizer assim. Peraí, vamos lá. Vamos lá. Aqui, share. Aqui, share. Vamos ver se vocês estão vendo aqui. Acho que devem estar vendo. Vocês estão vendo o programinha? Tá. Então, como eu disse, né? Todo ano, quando eu faço, eu penso muito nas imagens que eu vou usar, e aí eu escolhi colocar aqui a Polarize, que a gente já falou dela. Aqui a gente vai falar de tudo isso que vocês já falaram, de como a Paula disse, como o fato do Alasca estar vamos dizer, num aspecto muito semelhante ao de milhares de anos atrás, como isso favorece a gente a entrar em contato com essas essências e receber o benefício dessa, vamos dizer, energia pura e intocada, né? Aqui, só para contextualizar um pouco para vocês, vocês estão vendo que essas imagens todas a gente viu hoje. Esse curso, ele vai ter 96 horas, e isso é a primeira etapa dele, então as aulas vão ser depois, peraí, depois eu conto. Mas esta primeira etapa é o curso. É só o curso. As aulas têm 3 horas, elas começam agora em 18 de março, elas vão até o final de novembro, às terças-feiras, das 7 às 10 da noite, horário do Brasil. O que você precisa fazer é se trazer, se abrir para receber, ser abençoado. Pronto, é isso. Depois vem a segunda etapa, que é aquela etapa que tem atendimento, caso clínico, supervisão, blá, 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 blá. A gente só pensa nisso depois. Por favor, não se preocupe com isso agora. Não pense nisso agora. Se permita poder descansar, poder acessar esse lugar de cura, de benevolência, poder acessar esse céu na terra, poder se abastecer, para depois pensar no que vai fazer depois. Em relação ao conteúdo, a gente começa, ó, aqui as essências que a gente viu hoje, a gente começa falando de uma coisa que pode ser que seja muito óbvia, cada vez que eu dou o curso eu acho que fica mais óbvia, mas talvez não. Então a gente começa muito falando de paradigma, de qual é o paradigma que sustenta os trabalhos vibracionais, e isso em contraposição ao mundo que a gente vive. Para a gente que está imerso já dentro disso, pode ser uma coisa muito natural. Mas se você, de repente, começar a pensar na sua vida de maneira geral, quando você vai no médico, quando você trabalha, você vai ver que não é igual e não é o mesmo paradigma. Então, tudo isso é só para dizer, antes que a gente entre nas essências, como hoje a gente entrou, a gente tem aí várias aulas que se dedicam a uma fundamentação bastante sólida de como abordar isso, como entender isso. E essa é uma fundamentação que parte por vamos dizer, é como se fosse uma trança. Um fio é o olhar da física, o outro fio é o olhar dos campos mórficos, das constelações sistêmicas, o outro fio é o Masaru Emoto, o outro fio é a psicologia analítica, né? O olhar simbólico do Jung. Então, é como se a gente tivesse, não é uma trança, é uma trama, uma tapeçaria em que a gente tem fios diferentes compondo esse olhar. E aí a gente vai entender como essa visão de mundo, que basicamente a gente falou hoje, como é que isso se alterna nos diferentes tratamentos que a gente tem hoje, ou seja, como a alopatia vê, como a homeopatia vê, como a terapia com essências vibracionais entende, como os óleos essenciais trabalham e a fitoterapia. Eu usei aqui terapia com essências vibracionais e não terapia floral, porque justamente no Alasca eu não tenho só essências florais, eu tenho minerais e ambientais. Então, antigamente, as essências do Alasca chamavam Alaska Flower Essence Project, o projeto de essências florais do Alasca, que depois virou simplesmente Alaskan Essences. Primeiro, porque ele não é mais um projeto. Segundo, porque não tem só essência floral.
Então, aqui a gente chama de terapia com essências florais, porque eu tenho diferentes tipos de essências. Mas como é que esses paradigmas interferem nos métodos de tratamento que a gente tem hoje em dia disponíveis no mundo? E aí, mesmo dentro dos métodos vibracionais, qual é a particularidade, o diferencial da terapia floral entre os outros métodos? Vibracionais, por exemplo, a homeopatia, por exemplo, a acupuntura, enfim, é diferente, não é igual. E aí a gente vai entender, aí eu vou fazer uma pequena retrospectiva, desde o tempo do Dr. Bach, e uma cronologia entre os diferentes sistemas de essências vibracionais. Né? A gente vai fazer uma pequena linha do tempo, desde o Dr. Bach, e entendendo os outros sistemas um pouco. E aí a gente vai começar uma grande. Aí a gente vai mergulhar no Alasca. Até então, até aqui, ó, eu fiz muito fundamento e fundamentação, falei de visão de mundo, trouxe diferentes, vamos dizer, diferentes suportes para entender e contextualizar isso. Daí eu estou olhando, eu estou o tempo inteiro, esse curso acontece assim, eu tenho o tempo inteiro um pé dentro do método, um pé fora olhando para o mundo. O mundo que você vai, quando você vai no médico, quando você vai no mecânico, o que acontece com a gente? E a gente tem uma oportunidade de refletir criticamente sobre isso que acontece. Observem que essa fundamentação ela é uma coisa extensa. Aí a gente vai chegar no Alasca. Quem foi o Steve? Quem é esse ambiente? Quais são as particularidades desse ambiente, dessas essências? E aí a gente vai apresentar essas essências num 7 níveis de aplicação, que foi o primeiro curso que eu fiz na vida com o Steve, em 94, em que ele dava essências de acordo, ou ele apresentava essas essências de acordo com 7 níveis de aplicação. Primeiro deles é ancoramento, depois consciência emocional e cura, liberação corporal. Aqui eu incluí choque e trauma, que é um conteúdo que a gente foi ter só em 2016. Tudo isso é só para dizer, eu organizei, como disse a Ruth, vários conteúdos que eu tenho e aos quais eu tive acesso desde 1994, num mosaico, assim, numa composição. Então tem coisas que ele falou da última vez que ele veio, coisas que eu ouvi da primeira vez que ele veio. E ele vai estar o tempo inteiro com a gente no curso, porque o tempo inteiro eu intercalo falas minhas com pedaços de vídeo dele. E aí, então, nessa espiral, eu inseri choque e trauma, inseri aí curando o coração e a cura do coração. E aí a gente segue essências para sintonia com a natureza e cura do coração, relacionamento e karma, percepção e ativação do propósito de vida, crescimento espiritual e consciência. Então a gente tem a apresentação das essências. É claro que a gente já viu as essências antes, mas aqui elas vão aparecer dentro desse contexto dos 7 níveis de aplicação. Depois disso, vai entrar uma outra parte muito necessária, mas aí ela vai focar muito em você no campo, no terapeuta e na terapia, e também na sensibilidade. Como eu disse, o tema da sensibilidade era uma coisa importante para o Steve. Então aí a gente vai falar muito de como que a gente faz sintonia, como que a gente se prepara para o atendimento, aí a gente vai falar de chakras e essências para os chakras, aí depois a gente vai falar da sensibilidade e depois do papel do terapeuta. O Steve queria muito que um curso de formação se debruçasse detalhadamente sobre posturas do terapeuta. Aí depois a gente vai falar mais assim dos aspectos práticos de uma prática, das fórmulas compostas, do baralho, e daí depois, na última aula do ano, eu explico sobre o programa de certificação internacional no sentido do que é o segundo passo. Aqui você vai olhar e vai falar, parece muita coisa, ao mesmo tempo parece pouco, porque isso aqui, cada uma dessas coisas amplia e viram muitos detalhes. Quem fez esse curso gosta, tanto gosta que volta. Então, isso de falar, eu gostei tanto de tudo que eu começaria tudo de novo, é um fato, acontece. As pessoas, elas gostam. Por quê? Porque a gente não tem uma pretensão de esgotar, ao mesmo tempo em que você pode permanecer e ficar. E ele é um material muito rico
eu vou juntando esse material com as falas do Steve, com a maneira como hoje eu percebo essas essências. Se a Ruth vier, a gente vai amar tê-la aqui, porque ela tem um olhar tão particular. Então, a gente tem essa composição entre o material, né, o material que foi sendo compilado, e essa presença desse amor que tudo permeia. Eu tenho muita alegria em fazer esse curso, eu faço isso com muito amor, com muita dedicação. É uma oportunidade para todos nós, tá? E aí é o que as pessoas falam, é uma possibilidade de reconexão comigo. Bom, passos práticos. Quando você faz esse curso, você recebe, ao concluir esse curso aqui, da maneira como a gente falou aqui na primeira etapa, ao concluir esse curso, você já recebe um diploma internacional que vem lá dos Estados Unidos. A Judith assina e eu assino. Para você ter esse diploma, você precisa ter uma frequência de 85% das aulas. Aqui presente, câmera aberta. Por quê? Porque não tem prova, não tem nada. Esse diploma, ele atesta que você fez uma vivência de 96 horas. Eu tenho alunos que já fizeram e não podiam estar presentes em todas as aulas, não obtiveram a presença, vieram do mesmo jeito. Já tive gente que falou, olha, não estou nem um pouco preocupada com o diploma, mas eu tenho que dizer de antemão que se você quiser participar e ter o diploma, você terá que estar presente ao menos 85% das aulas. Nosso horário vai ser sempre às terças, das 7 às 10 da noite, horário do Brasil, online pelo Zoom. Pretendo resolver esse assunto do Zoom rápido, não sei com quem eu vou ter que falar para resolver, mas enfim, vai ser outro assunto. E ao mesmo tempo, para quem resolver entrar e fazer o pagamento, ele vai sendo escalonado, né? Então, para quem resolver entrar até 31 de janeiro, o valor do curso agora é o valor que estava em 2023. Então, você vai pagar em 2025 o valor de 2023. Para dizer que não é exatamente o mesmo, não é exatamente o mesmo, porque tem R$ 1 a mais o valor da hora-aula, isso faz R$ 96 a mais no cômputo, né, das 96 horas, mas, porque o outro estava 5.900 e bababá. Então, você tem enfim, o valor desse curso é o valor que ele estava em 2023, podendo pagar em até 10 vezes sem juros no Pix. Daí o valor dele, que vai ficar mesmo, é 6.720, também pode parcelar em até 10 vezes. Eu estou fazendo isso porque se a gente entra no sistema financeiro, como de fato ele é, cartão, juros, blá, 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 isso tem uma taxação e uma tarifação muito grande. A gente é um grupo pequeno, as essências do Alasca, eles têm, por enquanto, esse formato mais uterino. A gente se conhece muito perto, dá para a gente fazer esse agendamento no Pix de todas as parcelas e escapar um pouco desse sistema financeiro que tem uma tarifação muito alta. E aí eu estou dizendo, caso você queira participar, se você optar por fazer ou tomar a decisão até 31 de janeiro, você tem esse valor, que era o valor do curso em 2023, podendo pagar em até 10 vezes sem juros. E aí você vai pagar a primeira em 31 de janeiro, a próxima você vai pagar em 5 de fevereiro. E aí eu vou pedir agendamentos de fevereiro até outubro, ou seja, as parcelas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vai fazer, a primeira parcela você faz em fevereiro, 5 de fevereiro, e aí você agenda as próximas 8 pelo Pix no dia 5 de cada mês. Você tem, para reciclagem, o valor vai ser fixo, 5.376, você pode parcelar em até 8 vezes sem juros, com agendamento no Pix. Isso vai incluir todo o material da certificação, numa versão digital. Toda a aula eu gravo e você tem acesso a todas as gravações e o diploma emitido pelos Estados Unidos. Então, assim, a gente tem essa possibilidade de ver e rever as aulas. A Yara, ela pode dizer, porque ela sempre fazia a lição de casa, ela sempre revia a aula, ela via e revia.
Vocês terão essa possibilidade de ter o link sempre, rever, olhar quantas vezes vocês quiserem ao longo do ano. Depois que termina cada aula, eu mando um PDF com o material daquela aula, do conteúdo do que a gente viu. A gente vai ter um grupo e a gente tem, vamos dizer, os links de todas as aulas. A gente tem o grupo do WhatsApp e a gente tem um drive do Google, onde tem uma quantidade enorme de materiais e vocês têm acesso a todo esse material que fica lá no drive do Google. Tá bom? A gente falou muita coisa. Eu não imaginava de jeito nenhum que teríamos ficado quase 3 horas. Tivemos interferências. Peço desculpas ao mesmo tempo em que agradeço muitíssimo a Ruth. E a Ruth salvou a gente hoje. A Ruth salvou a gente hoje. E então, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, pensem, meditem, reflitam. A gente vai ter lives no Instagram. A Fernanda Tarkan vai me ajudar, vai hospedar algumas lives e a gente vai fazer conversas ao longo de fevereiro e março para as outras pessoas que podem querer chegar. Tive problemas também com a divulgação do anúncio. Enfim, a gente vive nesse mundo do jeito como ele é e a gente vai atravessando as situações como elas se apresentam, recebendo as bênçãos possíveis. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. A Gisele perguntando, posso divulgar o anúncio nos outros grupos? Claro, agradeço muitíssimo, fique à vontade. Muitíssimo bem-vindo. A Vande teve que sair, e é isso. Eu vou fechar aqui essa gravação, vamos ver como é que essa gravação fica, e depois eu encaminho para vocês a gravação do nosso evento de hoje. Muito obrigada. Microfones abertos se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Um bom silêncio é muito bom. Só um beijinho bem grande para a Ruth, que eu estava com saudade. Bênçãos para vocês e para todos os que vão participar. Muito Obrigada, obrigada. Ruth. Obrigada, Yara. Obrigada, Vande. Vande não, Valéria, Gisele, Ruth, um beijo enorme. Não tem problema, Gisele. Tchau. Obrigada.